linha, né, de pensamento bíblico e histórico, e mostrando que as duas partes elas andam juntas, né, de mão dadas, né, mostrando desde Gênesis até o final dos tempos, né, tanto Deus trabalhando com a humanidade através dos governos, né, lembrando que não há governo algum, né, não há globalista, não há agenda global, humana, né, de homens, que Deus não esteja acima dela e que cada coisa, isso é muito bom também ser compreendido, tudo está sob o comando de Deus. O que nós hoje não entendemos, um dia compreenderemos, Deus nos dará a entender, mas todas as coisas que acontecem no mundo, nos países, nas nações, são permitidas pelo Senhor nosso Deus. Então, a parte histórica, ela deve acompanhar a parte profética. Admiro muito, irmão Nobre, queridos irmãos e irmãs, quando as pessoas, elas, desculpe a expressão, se tornam bitoladas apenas nos escritos da Bíblia, como se a Bíblia ela fosse um globo de uma magia, que tudo o que, se a pessoa só lê a Bíblia, ela vai entender tudo. Deixa eu lhe interromper, porque eu acho que isso aqui é importante. Está falando aqui um homem que leu a Bíblia quantas vezes, pastor? Você já leu a Bíblia? Irmão Nobre, falando sério assim, ó, a Bíblia toda, ela passou de ser, para não errar, assim, não quero mostrar qualquer sinal de arrogância, mas é verdade. Mas a Bíblia inteira, assim, do Gênesis Apocalipse, mais de 50 vezes. O Novo Testamento, são mais de 300 vezes, são muitas vezes. Pastor, agora eu vou fazer outra pergunta. Agora mesmo, essa semana, eu estou concluindo mais uma vez, né, o Novo Testamento, que quando eu pego de Mateus até Apocalipse, enquanto eu não termino de ler, eu não paro. Eu nunca li a Bíblia inteira, até porque eu sou muito imperativo e é uma coisa de personalidade minha. Para mim ler um livro até o final, mas com certeza já devo ter lido a Bíblia. Talvez aquelas partes ali de genealogia, alguma coisa assim, mas praticamente tudo que tem na Bíblia eu conheço. Se a pessoa me contar a história, eu sei do que está falando, né? Quando eu falo assim de leitura também, irmão Nobre, como a gente, que nem pela bondade de Deus, eu tenho, né, para quem não me conhece, eu sou um cadeirante, né, há 28 anos eu uso cadeira de roda, então eu tenho tempo. Além do tempo, não é só ter tempo, é gostar do que faz, né? E a minha vida, minha esposa, meu filho são testemunho, eu fico a tarde, o dia inteiro na minha mesa, lendo, relendo, estudando, né, aprendendo com os amados irmãos. Então, conforme a gente vai lendo, você vai excluindo coisas que não são... Deixa eu concluir, que eu quero fazer uma outra pergunta. Sim. Tá? Quero fazer uma outra pergunta aqui, porque assim, eu conheço muita coisa da Bíblia, eu não só a Bíblia, pessoal, é difícil eu ler livros, eu não tenho orgulho disso, eu não falo isso como algumas pessoas se orgulham de não ler, é um defeito meu que eu tenho, mas olha como é interessante. Nós estamos aqui diante de um homem que, acredito estar falando a verdade, leu a Bíblia mais de 50 vezes. Não há necessidade de inventar, né, irmão Nobre? Se a gente leu 5 vezes, 10 vezes... Realmente, eu não vejo necessidade de eu mentir e dizer, não, já li a Bíblia 5 vezes. Por que eu vou mentir, pessoal? Eu tenho tempo e eu gosto da leitura. Isso, né? Tenho tempo, criou essa rotina, gosta, é uma coisa que, devido ao problema que o senhor teve, né? Faz o tempo passar, porque você não vai ficar só olhando para uma parede, né? Você tem o seu aposento e vai ficar né, sem fazer nada. É só você me perguntar quantos livros eu tenho aqui na minha mesa. Eu não sei, deve ter alguns aí, né? Aí, pastor. Não, na minha mesa não tem um livro.
Não tem um lê a livro, Bíblia. mas tem acho que umas 15 Bíblias aqui. É um livro também, né? Que é o único livro que eu leio. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, pessoal. Por que eu toquei nesse ponto aqui, pastor? Eu até lhe interrompi, mas é importante isso. Sim. Eu sou muito honesto com vocês. Para ser crente e salvo, basta Jesus. Você não precisa de muita coisa. Verdade. Você não precisa nem de ler a Bíblia uma vez. Só crer e amá-lo. E obedecer, né? Você tem que que ter não um mínimo de viver não estar no pecado. Aí, o que acontece? Para você ser um crente, ser um salvo, você não precisa nem ler muito. Agora, entendimento do que está na Bíblia, e eu diria até assim, da vida cristã também, basta ler a Bíblia. Da vida cristã, como ser um crente de verdade, como seguir aos mandamentos, você vai na Bíblia e é suficiente. Agora, vou perguntar para o senhor, para entender as profecias, principalmente as profecias do Apocalipse, que é as que ainda não se cumpriram, ler somente a Bíblia é suficiente? Igual eu estava falando também. Quando você vai lendo mais e mais a Bíblia, você vai excluindo coisas que vamos colocar assim, entre aspas, não são mais importantes. Por exemplo, a parte de genealogia, quando você entra ali no livro de Números, tem 6 capítulos ali só de genealogia. Para quem não vai estudar mais a profundo, aquela genealogia não tem muita um registro histórico, né? É um registro histórico. Mas, aí que entrou a sua pergunta, mas, para quem estuda escatologia, já tem fundamento. Por quê? Porque vai vendo a linhagem que vem o anticristo, a linhagem que vem Cristo, nosso Senhor. Então, conforme nós vamos lendo, nós vamos excluindo. Então, sem a compreensão de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, do Velho Testamento e o Novo Testamento, se não tiver uma vasta compreensão de toda a Bíblia para um estudo escatológico mais aprofundado, se torna obscuro. É necessário entender. E mesmo assim, irmão Nobre, nós vemos o quanto desvio, de visão escatológica nós Pastor, mas eu lhe fiz uma pergunta bem objetiva. Quero acreditar. Então vamos lá. Está cortando um pouco o áudio. Eu quero saber, tipo assim, veja bem, a pessoa vai somente ler a Bíblia, não vai estudar as informações atuais, ela não vai estudar as informações históricas daqueles povos que habitavam ali. É suficiente para que ela compreenda o Apocalipse? Ao meu ver, de maneira alguma. Pois é. É necessário, por quê? Porque a Bíblia traça desde Gênesis capítulo 14, capítulo 20, capítulo 26, capítulo 49, depois entra em Êxodo. Ela traça o caminho, ela é uma bússola, então ela mostra o norte, ela mostra de onde vai surgir. Então, quando nós chegamos, por exemplo, lá em Apocalipse, que se trata dos eventos finais, se você não ter uma base do que se passou na parte histórica, na Bíblia e das profecias, você não vai encontrar uma base sólida, você vai ficar igual muitos aí que, infelizmente, eu não sei o que acontece, irmão Nobre. É a mesma coisa, quando Jesus ele nasceu, a Bíblia diz que havia pastores no campo e apareceu para eles uma estrela, guia, e os anjos que disseram para ele, olha, lá em Belém de Judá,
nasceu aquele que é o rei dos judeus. E então a estrela, ela foi assim indo em direção aonde estava o menino Jesus. E ali eles seguiram e chegaram onde estava o menino Jesus. Então não sei por que a estrela de Davi, né, a estrela de Belém, a estrela, palavra de Deus, ela mostra a direção e o norte, e as pessoas estão indo, muitos estão indo para um outro lado. Ao invés de ir para Israel, estão voltando para o Egito. Ao invés de estar de olho no Oriente, estão voltados para a Europa. Então, umas coisas que, infelizmente, não sei de onde eles tiram, igual lá, para terminar e passar para você, lá em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Lá não está falando de Gog e Magog? Se você for ler os primeiros versículos ali, você vai ver falando assim, profetiza e fale ao príncipe de Meseque, de Tubal, que é Gog, da terra de Magog. Aí no versículo 5 vai falar lá, os persas, os etíopes, o Pute, Gomer, Togarma, da banda do norte. Aí, o que acontece? Está mostrando o mapa geográfico, né, da onde vem essa terra de Magog. Aí o que alguns estudiosos pegaram? Que essa terra de Magog, em outra tradução está a palavra Ros, e aí eles simplesmente compararam com a palavra Rússia, né? Ros, porque a pronúncia seria parecida. Com a Rússia. Então, eles falam assim, a norte é quem? Está aqui na Bíblia, Ros, que é Rússia, mas não tem nada a ver com a Rússia, né? Então, são essas coisas que não dá para entender muito bem. Como colocar algo que não passou nem na mente de Deus, colocar dentro de uma profecia. Então, é importante, só que também não pode ficar viajando, né, na maionese. Outra coisa, viu, pastor, que eu vou lhe falar aqui, sim, isso pode ser até um pouco polêmico para alguns, mas olha, conhecimento bíblico e espiritualidade nem sempre andam juntas, né? Sim. Você pode... isso aí é importante, irmão Nobre. Igual aquelas pessoas, com todo o respeito, que elas... que nem você lembra que eu estava falando, que a pessoa pega a Bíblia e fica aqui, como se fosse uma bola de cristal e tudo fosse saltando... Procurando uma promessa, uma coisa. Das palavras escritas. Outras pessoas, elas querem viver no monte 24 horas, na igreja 24 horas. Às vezes a mulher, né, quer ser tão usada, missionária, apóstola, e muitos aí quer fazer a obra de Deus tão espiritualmente que descuida das outras áreas, né? Então a Bíblia, ela é espiritual, porém, igual eu tenho falado desde o começo desse programa, ela anda de mão junta com a história. Deus, ele anda de mãos dadas com a história, né? Porque Deus está dentro da história e as profecias estão dentro da história e a história está dentro da profecia. Então, pastor, realmente é incrível, né? Essa questão, porque muitas pessoas acham que para você entender a Bíblia você tem que ser uma pessoa extremamente espiritual, né? Você tem que ter o Espírito Santo de Deus para entender? Claro que tem que ter. Agora, uma coisa que eu sempre vi esse texto, eu sempre me questionei. Quando aquele homem que estava andando e passou um outro e disse assim, ei, o que você está lendo aí? Estou lendo aqui a Torá, né? Estou lendo aqui a Bíblia. Você está entendendo o que você está lendo? Aí ele disse assim... É o etíope. Aí ele disse assim, eu não, né? Que muitos judeus são etíopes, né? Aí ele disse, eu não. Eu não entendo porque não tem quem me explique. E aí aquele homem, né, foi lá, explicou para ele, o batizou. Agora eu esqueci o nome do... É o Estevão. Estevão, Não, é o Filipe. Estevão, pronto. O Estevão foi apedrejado. Filipe, que se aproximou da carruagem que estava descendo, né, para a sua cidade ali,
e o Espírito Santo mandou ele encostar ali, e ele ouviu que o etíope estava lendo em voz alta o livro de Isaías. E aí muito interessante, porque ele pediu alguém para explicar para ele. Então muitas vezes, meu irmão, não é assim, você vai ler a Bíblia, vai orar e Deus vai lhe mostrar tudo. Pode acontecer? Pode. Pode. Sim. Mas, enquanto você tiver pessoas para lhe ajudar, para dividir conhecimento, para somar conhecimento, não é nem dividir, somar conhecimento com você, lhe auxiliar, lhe tirar uma dúvida. Quanto mais outras coisas você tiver para lhe auxiliar, outros meios que possam lhe auxiliar na pesquisa bíblica, tá? Então, é dessa forma que eu vejo, tá? As pessoas espiritualizam demais. E o engraçado, pastor Jeremias, para concluir, é que quando você discorda de alguma opinião deles, né, ou quando você fala algo que eles não concordam, eles dizem assim, mas tem que ter discernimento espiritual, hein? Por quê? Porque eu não concordei, é porque eu não tenho discernimento. Se eu concordasse, eu teria, né? Basicamente sempre é assim. Se eu não concordo, exatamente, se ele não concorda comigo, eu falo alguma coisa diferente, irmão, mas a gente tem que ter o discernimento. Não, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, tem que ter o discernimento, sim, mas tem que pesquisar e tem que ter as fontes corretas de conhecimento. Para ser crente... É igual antigamente, né, irmão Nobre? Essa semana você mesmo disse, né? Acho que ontem. Antigamente, o que o pastor falava era Deus falando. Era né? assim. Então, ninguém questionava. Nem perguntava. Se ele falou assim, olha, não tinha como televisão perguntar. Em casa, não pode comprar porque é pecado, meus irmãos. Quem é que ia questionar o pastor? Ninguém. Ninguém questionava. Então, é isso, meus irmãos. Vamos encerrar a live aqui. 1h30 de live. Eu precisei até que ser um pouco mais rápido, mas enfim, o tempo passou ligeiro hoje. Uma ótima live. Agradeço a todos vocês, tá? E é isso, pessoal. Para você ser um crente, para você ter uma vida de fé com Deus, você só precisa da Bíblia mesmo e de Jesus. Agora, para entender as profecias bíblicas, você tem que ir um pouco mais além, tá? Verdade. Não que a Bíblia seja incompleta, mas ela nunca se prestou ao papel de mostrar tudo. Até porque não ia caber no livro, né? Nem os milagres de Jesus, isso está registrado na Bíblia, foram todos mostrados, porque João mesmo disse, não ia caber, era tanta coisa, tantos milagres, se a gente fosse contar um por um aqui. Então, a Bíblia não se propõe a explicar tudo, ela é a chave principal, mas tem muitas coisas para a gente entender, como eu falei ontem na live, precisamos de o tempo correto, ou seja, se você estiver no tempo certo, aonde as profecias vão acontecer, estiver olhando para a Bíblia, lendo da forma correta, olhando para os acontecimentos da forma correta, conhecendo a história mundial, né, dos impérios da forma correta, aí sim você vai conseguir entender. Fora isso, dificilmente você vai conseguir entender